Fato de conhecimento público, Copa do Brasil 2021, ano da pandemia, teve algo diferente no seu regulamento. Sendo os estados os únicos com o poder de determinar se jogos poderiam ter ou não público, ficou acordado entre os clubes para evitar privilégios. Jogos deveriam ser disputados em iguais condições, com ou sem público. Jogos de ida disputados com portões fechados. Para as segundas partidas, o governo do estado do Rio de Janeiro autorizou o público nos jogos do Flamengo. O Grêmio protestou junto ao STJD, que simplesmente ignorou, favorecendo mais uma vez o rubro-negro sobre uma alegação no mínimo ridícula. Afirmou não ter como aceitar recurso do tricolor por ser obrigado a cumprir ordens do governo estadual. É o subestimar a inteligência alheia, já que o governo não determinou, ele apenas autorizou, e quem teria alçada para decidir se haveria ou não público no segundo jogo entre Grêmio e Flamengo seria única e exclusivamente a CBF e o STJD. 17 clubes da primeira divisão entraram com um recurso posterior, já pensando no Campeonato Brasileiro. Seu primeiro turno foi disputado com estádios vazios, o segundo deveria seguir o mesmo critério. CBF, já desgastada e vendo seu poder esvair pelas mãos, não suportou a pressão. Tão logo terminou a segunda partida pela Copa do Brasil entre Grêmio e Flamengo e acatou o recurso dos demais clubes. Flamengo, mais uma vez nadando contra a maré e pensando apenas nos seus interesses, entrou com um novo recurso no STJD, alegando o artigo 138. Com a decisão, o rubro-negro carioca só conseguiu piorar ainda mais a sua imagem, que não é das melhores, com os demais clubes da primeira divisão brasileira. Flamengo está brincando com fogo. Cristal da arrogância, um dia quebra. Flamengo, em 2021, mais uma espetacular temporada dentro das quatro linhas. Venceu o Barcelona de Guayaquil por 2-0 no primeiro jogo, tendo grandes chances de seguir na Libertadores da América. Em 2 partidas atropelou o Grêmio Futebol Porto Alegrense na Copa do Brasil, não tendo dificuldades de passar de fase. E para completar, o Campeonato Brasileiro ainda não saiu dos planos, sendo um dos grandes concorrentes ao título. Sucesso do time em campo nada tem a ver com a realidade fora dele. A continuar, o rubro-negro deverá encarar um futuro mais negro do que rubro nos próximos anos. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou o Romário Oliveira e o assunto de hoje é: Flamengo e sua madrinha Rede Globo seguem de mãos dadas para um futuro incerto. A decadência bate às portas. Globo claramente vem perdendo a sua guerra contra o atual presidente e caminha a passos velozes para a extrema-unção. Flamengo, o afiliado favorito, órfão de madrinha, está sozinho numa guerra que não pode vencer. Não tem como comprovar a legalidade da fortuna nele investido nos últimos anos. E agora entrou em litígio com os outros 19 clubes da primeira divisão e 20 da segunda divisão, que estão se unindo para criar uma liga no futebol brasileiro. A criação da liga, inspirada no Clube dos 13, se tornou realidade em junho de 2021, quando os clubes da primeira e segunda divisões do Brasil assinaram o documento.
A Liga surge para colocar o nosso futebol no primeiro mundo, já que em países evoluídos são as ligas que comandam os campeonatos domésticos. Com as novas leis imperantes no Brasil, que enfraqueceram o poder de CBF e Rede Globo, não há mais por que a Confederação Brasileira de Futebol organizar as competições internas. Ela deve existir apenas para cuidar da seleção brasileira. Os clubes sabem, se pegarem para si a organização das competições internas, muito da corrupção hoje existente irá virar história negra do passado. Também não há dúvidas que o lucro dos clubes irá aumentar, pois o dinheiro que escoava para bolsos de cartolas vão ter o destino que sempre deveriam ter. A ideia agrada a todos, menos ao rubro-negro da Gávea, sabidamente o grande favorecido por Rede Globo de televisão e CBF. Se as divisões de dinheiro começarem a ser de forma igualitária, a renda do Flamengo irá cair drasticamente, pois ele e Corinthians sempre foram os que mais receberam dinheiro daqueles que controlavam o futebol. A realidade financeira do Flamengo certamente irá se revelar igual à da Rede Globo de televisão. A ex-poderosa, ao perder os investimentos vindos de fora, com fortunas mal explicadas, mostrou ser deficitária e que gastava mais do que arrecadava, não tendo condições de caminhar com as próprias pernas. E tudo indica ser essa também a verdade do Clube de Regatas Flamengo. Diante dessa realidade, considerando fatos paralelos, é fácil de perceber a resistência do Flamengo para a criação da Liga. E agora ele corre o grande risco de não fazer parte da primeira liga de futebol criada no Brasil com força de organizar os campeonatos. E aqueles que não conseguem se livrar do marketing mentiroso da Rede Globo, falando de nação, o maior de todos, e pensarem que uma liga sem Flamengo não existe, é melhor prestarem atenção e aterrissarem na realidade. Flamengo sem CBF e Rede Globo enfraquece drasticamente. E se insistir na atitude que vem tomando, e por acaso se confirmar a decisão de ser retirado da Liga, dificilmente conseguirá sobreviver. Assunto encerrado e ponto final.